Olá, muito boa noite. Para que a gente possa ler as questões, a gente vai começar com uma prece. E eu vou ler uma prece desse livrinho que eu gosto bastante. Jesus, vela por nós para que guardemos a unidade de espírito. Cerca-nos com a tua proteção e que ela se constitua muralha intransponível aos elementos adversos. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, que se acham em nosso derredor. Tira-lhes o desânimo, dá-lhes coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-nos dos bons espíritos, teus prepostos, perdoa-lhes as faltas e anima-os a prosseguirem no bom caminho, a cultivarem o perdão, o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Que assim seja. Olá, amigos que nos assistem. Vamos então começar a nossa leitura do Evangelho de hoje, falando aqui no capítulo 6, começando pela questão 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faz avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que escolhem por simpatia e por desejo de viver no meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais? Resposta aqui dos espíritos: há sem dúvidas, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido. A prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo. E esse tempo lhe parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam as suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Aqui, nessas duas questões, o que é bem interessante é como Deus utiliza das nossas próprias imperfeições como também um meio de crescimento para nós. Então, mesmo aquele espírito que quer continuar, espírito tanto encarnado como desencarnado, né, encaixando aqui também o nosso exemplo, né, de vida. Então, mesmo aquelas dificuldades, aquelas fraquezas nossas, são instrumentos de aprendizado. Então, nós vamos permanecer naquele estado até que a gente tenha um crescimento, tenha uma visão diferente e possa dizer assim: olha, não, isso não faz mais aquele efeito que fazia em mim antes, aquela satisfação, eu já não me vejo nesse grupo, eu já não me encaixo. E acontece com todos nós. Às vezes nós olhamos coisas que a gente fazia num tempo não tão distante e a gente até se choca como a gente era daquela forma, como nós gostávamos daquelas coisas. Então, de um modo semelhante aqui, nessas questões, falando, né, de espíritos aqui ligados sobre os vícios e também falando aqui das provas e expiações, né, o que nos espera no nosso sentido de vida futura. Questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas?
Para vós, sim. Para o espírito, não. E a resposta aqui dos espíritos. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Então, eu achei muito bacana aqui também essa colocação, né? De que quando nós estamos na matéria, nós ainda estamos com aquela visão restrita e muitas vezes ligada à satisfação das nossas necessidades, né? Então, quando a gente está liberto, nós ainda temos essa mudança de foco, de visão. Para tornar esse trecho mais interessante da questão 266, nós ainda vamos continuar com a leitura dos comentários aqui pelo nosso companheiro Fábio. Muito obrigada. Olá. Então, dando sequência à leitura do nosso Evangelho, vamos ao texto da questão número 266. O homem sobre a terra está colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão um lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então lhe fazem alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por conseguinte, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor. Como o doente escolhe, frequentemente, o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Por exemplo, né? Vamos colocar uma questão física, um entorse, uma luxação. O médico pode te oferecer, olha, você toma esse medicamento por uma semana, 3 vezes ao dia, ou você pode tomar uma injeção em dose única. Então a injeção a gente sabe que tem o componente da dor, mas muitas vezes você fala, pô, mas é uma só. Eu tomo a injeção uma vez só, vou ficar dolorido, e mais passa. Para alguns é melhor do que tomar um medicamento por uma semana inteira, né? O exemplo que ele cita aqui. Então a gente escolhe o mais penoso como uma forma de ficar livre do problema de maneira mais rápida. Prosseguindo. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido, não escolhe um caminho mais florido. Sabe os perigos que corre, mas também a glória que o espera se for bem sucedido. Lembrando que isso aqui tem quase 170 anos. Hoje em dia até as pequenas ilhas rochosas estão mapeadas, mas na ocasião ainda existia muito a questão da exploração de terras e de mares, etc. Prosseguindo. A doutrina da liberdade na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos, desprendidos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Entreveem o objetivo, bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para o alcançarem. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que podem fazê-los chegar mais prontamente. É, pois, errado se espantar que o espírito não dê preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e era para alcançar que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias sob os olhos o exemplo de escolhas semelhantes? O homem que trabalha uma parte da vida sem trégua nem descanso para amontoar do que se proporcionar o bem-estar, o que é senão uma tarefa que se impõe tendo em vista um futuro melhor? Um militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não desafia menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhes proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidos? Aqui o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem tendo em vista se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição muito elevada nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas. Portanto, ele está esclarecendo, ele está dando exemplos aqui, ilustrando, né, que entre nós encarnados, também existe isso. Às vezes a gente busca um caminho mais difícil na busca de uma posição melhor
uma questão financeira, uma questão social, uma questão de carreira, né? Então a gente investe tempo, dinheiro, estudos, de nosso desgaste físico e tudo mais, às vezes um empenho maior na busca de um objetivo equivalente. Então ele está falando isso também, o espírito antevê melhor as possibilidades. Desprendido da matéria, ele tem uma visão mais holística, mais global do passado, das possibilidades do futuro, ele tem uma outra visão no plano espiritual. Então, portanto, ele mesmo seleciona provas mais árduas e não as mais leves. É isso que ele está exemplificando aqui entre nós, encarnados. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em pequeno, todas as mesmas peripécias. Se, pois, nessa vida escolhemos a miúde as provas mais rudes, tendo em vista um objetivo mais elevado, por que o espírito, que vê mais longe que o corpo, e para o qual a vida do corpo não é senão um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa, se ela o deve conduzir a uma felicidade eterna? Aqueles que dizem que, se o homem tem a escolha da existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como míopes, que não veem senão aquilo que tocam. Ou como crianças gulosas, às quais, quando se pergunta a profissão que preferem, responderem pasteleiros ou confeiteiros. Tal é o viajante que, no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro, não vê nem a extensão, nem os pontos extremos do seu caminho. Chegado ao cume da montanha, abarca o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim, os obstáculos que tem ainda a transpor e pode então combinar com mais segurança os meios de o alcançar. Ou seja, pode planejar melhor. Tendo uma visão holística da coisa, né? Ele pode planejar melhor a jornada para atingir o objetivo. O espírito encarnado está como o viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que, no estado errante, buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos a miúde durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a queremos mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos uma outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, o que são as diferenças existenciais corporais para o espírito se não fases? Períodos e dias de sua vida espírita que é, como sabemos, sua vida normal, sendo a vida corpórea nada mais que transitória e passageira? Pois bem, ele cita os exemplos aqui de uma viagem de um viajante, né? De quem está na base da montanha, como quem está contra quem está no cume da montanha, de ter visões diferentes e tal. E ele fala, né? Nós aqui encarnados é uma etapa da viagem. É um trecho da jornada. Como uma estrada longa, que liga, por exemplo, vários estados e que vai sendo pavimentada aos poucos. Pavimenta-se um trecho entre uma cidade e outra, e assim sucessivamente. Não se faz de uma única vez. Faz-se em etapas. Então nós estamos aqui pavimentando um trecho da nossa estrada. Pois bem, amigos, a gente, estando nesse trecho da jornada, né, foi falado aqui, o espírito tem uma visão mais holística, mais completa da coisa, né, totalmente despido das ilusões que a matéria proporciona. E entre nós encarnados a gente convive com espíritos nos mais diversos graus de evolução. Uns mais lúcidos, outros menos, uns mais conscientes, outros menos, uns mais adiantados, outros menos. Para muitos, esse planeta é um educandário, para outros um hospital, para outros é como se fosse uma própria penitenciária. Então isso pode nos confundir um pouco, mas não nos desviar dos nossos projetos, né? Nós, como crianças, a criança quando ela é educada, ela tem a sensação de estar sendo punida. E nós também, porque somos jovens ainda em nossa jornada espiritual. Então a gente tem a sensação de estar sendo punido. Então a gente reclama, mas a esmagadora maioria das provas pelas quais nós passamos, nós mesmos solicitamos. A esmagadora
Maioria. Aí você pensa, poxa, mas será que eu pedi para passar isso, pedi para passar aquilo? Sim, porque enquanto espírito, a gente tem mais noção, como foi explicado no texto, né, de toda a viagem, do que a gente já percorreu, do ponto onde a gente está e do que a gente ainda vai percorrer. Uma noção, uma visão sem ilusões. Então, a gente tem exatamente, faz o planejamento baseado em situações reais, em quantificações reais do que é necessário para o nosso adiantamento. Na pior das hipóteses, se a gente não pediu certa gama de provas, a gente concordou. Porque, como a gente viu nas perguntas anteriores, Deus não impõe, Deus não tem pressa de que a gente pague as nossas dívidas. Para Deus importa a nossa persistência e não a nossa velocidade. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Tentativa e erro. Né? Mas na esmagadora maioria das situações a gente pediu, a gente implorou para passar por aquilo. Existem situações que até, às vezes, o espírito de tanta noção, ciência, extensão dos seus erros, do que ele necessita passar, ele pode solicitar ou ele pode ter uma encarnação apenas de preparo para provações em futuras encarnações, ou ainda, às vezes a provação vem vindo tão grande, ou a própria evolução, o próprio crescimento, a jornada é tão extensa, a gente pode ter uma encarnação de repouso, de alívio, para voltar depois na busca efetiva, né, de nossos compromissos. Gente, a gente não lembra de nossas existências anteriores, de nossos erros, de nossas dívidas, mas se a gente observar as nossas tendências negativas, os pontos que a gente tem a melhorar, a gente pode ter noção de onde a gente errou. Se a gente errou pela inteligência, pela astúcia, pela ambição, pela emoção, pelo sentimento. Então a gente pode ter noção de quem a gente é e ter noção de em quais campos a gente pode melhorar. Então as nossas tendências negativas e as nossas tendências positivas dizem muito sobre o que a gente é efetivamente fora dos liames, dos limites da matéria. E podem nos mostrar o caminho a se buscar. Tá? Os caminhos a gente pode ter noção, poxa, eu já errei pela astúcia, então não vou tentar não errar de novo. Como é que eu vou controlar a minha astúcia? Como é que eu vou observar a minha astúcia? Né? Como é que eu vou usar isso para o bem, para o meu dia a dia, ou usar isso para com o meu próximo? Correto? E na dúvida, sempre busquemos fazer o bem, sem olhar a quem, como nos ensinou Jesus. Auxiliar, servir e estudar, buscar conhecer, buscar amar o próximo. Jesus foi claro, um mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, essa é a nossa reflexão de hoje. Desejo a todos muita paz. E agora para a nossa prece de encerramento. Agradecemos-vos, Senhor Deus, as luzes que nos concedestes e pedimos que essas lições se gravem em nossas almas. Também pedimos que elas sejam proveitosas a todos os espíritos que comparecerem nessa reunião. Que assim seja. Boa noite.